Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de segunda-feira a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, Liane Brackmann. Bom dia, Liane, um prazer recebê-la. Igualmente. Bom dia, Fabiano, bom dia aos nossos ouvintes, um bom dia especial aos nossos agricultores que também já estão na lida depois dessa chuva abençoada, né? Até eu estava escutando, as questões climáticas são muito favoráveis esse ano, esperamos que continue assim e na entrada do novo ano também. Tomara, verdade. Bom, falando em novo ano, estamos aí cada vez mais próximos do final do ano, né, Liane? Então, com certeza. Fechando o ano e esperançosos por um ano com certeza muito melhor no próximo ano. Sexta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália realizou sua assembleia. Sim, a assembleia ordinária da previsão orçamentária. Então, nós já temos o nosso orçamento aprovado, né? Claro que é uma previsão, a gente espera não ter muitos imprevistos e que realmente fique dentro dessa previsão, mas a gente sabe que nós temos o setor econômico, né? Enfim, novos governantes, né? Então, nós estamos sempre, claro, com essa perspectiva, mas chegamos num orçamento quase 6,3 milhões de reais, né? Hoje nós temos o comércio também ligado ao nosso sindicato e o quadro social bastante equilibrado, que nos dá, assim, uma boa expectativa para nós podermos entrar novamente esse ano dentro dessas condições, né? Um quadro social equilibrado, os serviços hoje que nós prestamos no sindicato são bem mais amplos do que anos atrás e muitos outros vieram, e a parte comercial hoje que cresceu, claro, de uma loja para 3 lojas, então chegamos e temos um orçamento aprovado de aproximadamente 6,3 milhões de reais para o ano que vem. E também houve eleição, então, da gestão, né? Sim, na verdade nós fizemos tudo numa tarde, né, para não trazer o nosso agricultor várias vezes, né? Então aconteceu uma assembleia ordinária que tratou do planejamento, que tratou do orçamento, e 2 extraordinárias. Uma, inclusive, que então define para a nova gestão, que começa 1º de janeiro de 2019 e vai até 2022, que ele pode dar bens em garantias. Isso é normal hoje a gente ter, mesmo se a gente não fizer essa prática, né, de novos investimentos e colocar os bens em garantia, mas também se nós precisamos trocar um veículo, a gente nunca sabe se amanhã ou depois pode acontecer um sinistro, enfim. Então a gente tem já aprovado que a nova gestão pode comprar e trocar veículos. Isso são questões estatutárias que a gente precisa a liberação da Assembleia. E a segunda extraordinária, então, foi chamada especificamente pela Comissão Eleitoral, né, que ela que coordenou todo o processo, desde a inscrição de chapas até o período de impugnação, os editais, as publicações, tudo a Comissão Eleitoral, encabeçada pelo Inácio Pot, lá de Paysandu, Westfália, né? Eles então chamaram essa assembleia junto com as outras para então fazer a eleição especificamente. Quando for uma chapa só inscrita, ela pode se dar em assembleia extraordinária, não com urnas itinerantes pelo interior. E aí apenas tinha uma chapa inscrita? Sim, uma chapa inscrita, né, que então dentro do prazo, dentro da normalidade que o regimento eleitoral e o estatuto rege, né, mas bastante renovada. Então é uma chapa, claro, a gente está encabeçando de novo, mais uma gestão, né? O nosso cargo também estava à disposição, mas eu acho que agora os jovens vão pegar e eles estão realmente bastante inseridos, né? Então nós temos uma chapa hoje onde 50% são jovens, né? 50% são mulheres, nós temos paridade dentro da diretoria, e pela proporção de números de associados de Westfália, de Teutônia, então foi bem construída, né? E a gente vai estar mais 4 anos, então, como presidente, coordenando os trabalhos, né? Claro, a gente nunca imaginava isso, 5 gestões, mas eu acho assim, hoje temos mais segurança, mais
experiência, isso facilita um pouco o trabalho e também conseguimos então contagiar e incentivar os nossos jovens para futuramente então assumir os trabalhos dentro do nosso sindicato, como hoje já estão fazendo. Então, a secretária é uma jovem, o tesoureiro é um jovem, né? Então nós temos entre os 16 nomes que hoje diretoria e conselho fiscal, nós temos 50% que são a juventude, né? E a gente sabe que eles têm todas as condições, já teriam agora, para assumir também como presidente a presidência do nosso sindicato. E quais seriam assim os principais desafios que essa gestão assume aí para a partir do próximo ano? Pois é, cada gestão sempre é um novo começo, mas os nossos, como diz a nossa missão, o nosso trabalho sempre é direcionado conforme os problemas sentidos e vividos, né? Então a gente na ordinária apresentou todo um planejamento, o que a gente vai querer fazer de novo, né? Em outras oportunidades, de repente eu posso explicar melhor, em eventos, em ações, enfim, em trabalhos sindicais, que é a parte da representação, né? Também a parte comercial, os investimentos, enfim, que o sindicato está pensando em fazer dentro dessa nova gestão. Mas assim, os desafios, Fabiano, os desafios, em primeiro lugar, nós estamos na expectativa, né? Novos governantes, novos deputados, novas representações, novos modelos, de repente, ou projetos de governo. Mas assim, com certeza, para o ano que vem, o debate começa novamente na questão previdenciária, onde nós rurais, assim, não queremos e não podemos abrir mão daquilo que nós temos hoje, que nós se aposentamos com 55 e 60 anos. Então tem toda a questão da contribuição, né? Na área da saúde, onde a gente também está inserido hoje como presidente do Conselho da Saúde, e o Ademir também como presidente do Conselho de Westfália, a gente também se preocupa, tem toda essa questão hoje dos médicos, né, dos repasses. Então são desafios que nós temos, né? A questão da política agrícola, nós vamos ter um único ministério, mas hoje já vimos até melhor de estarmos ligados à agricultura do que a uma casa civil ou um Ministério do Desenvolvimento Social, que é mais assistencial. Então nós estamos hoje ligados à agricultura. Como é que nós vamos fazer o debate com latifundiários, com grandes empresários do agronegócio, porque nós temos a questão da agricultura familiar. Então são vários desafios a nível de Estado também, a gente está acompanhando a transição do novo governo aqui, né? Enfim, os programas troca-troca de forrageiras pela manutenção e principalmente a questão da agricultura familiar, daquele diferencial que todo governo precisa ter, porque hoje nós alimentamos a população brasileira, enfim, quem faz isso é a agricultura, para que eles não percam força ou incentivos ou programas. Alguma coisa, claro, está parado hoje, o crédito fundiário, a questão da habitação rural, e nós queremos retomar isso, né, novamente, porque eu vejo assim, Fabiano, o governo que valoriza e se preocupa com a segurança e a soberania familiar do seu país, ou seja, a comida na mesa do brasileiro, ele tem que pensar na agricultura familiar, porque é ela que faz isso no momento acontecer, em hortifruti, em leite, em carnes. Quem faz isso não é o grande empresário do agronegócio, é aquele grupo familiar que está lá no dia a dia produzindo tudo isso. Então a expectativa é grande, mas o que a gente pode dizer? Que o movimento sindical também está atento, está preparado. Muitos acham que ele vai enfraquecer, não, pelo contrário, ele vai continuar dialogando como nós sempre fizemos, essa é a nossa prática. Nós vamos esgotar todo o diálogo, a negociação, em cima de argumentos, em cima de convencimento, que é comida na mesa do brasileiro. Isso nós vamos continuar fazendo. E se nós podemos fazer isso via negociação, via debate, melhor. Mas também estamos preparados de novo para ir para a rua, para mobilizar. Isso é um direito que hoje os movimentos sociais têm e sempre tiveram dentro da democracia que a gente vive. E eu acredito que ninguém precisa se assustar, isso vai continuar acontecendo. Grandes mobilizações, grandes confrontos, mas a nossa prática é sempre dentro da normalidade, né? Dentro do debate, enfim, da negociação.
o cenário econômico, no geral, assim, ele está bastante complicado, né? A gente percebe muita recessão, estagnação, o poder de compra do cidadão bastante reduzido. Agora, uma questão que a gente também tem que dizer, que aquilo que não pode faltar realmente é o alimento na mesa, né? Então, talvez é um setor que ainda consiga girar um pouco Sim. da sua máquina. Esse ano a gente percebeu uma crise, digamos, no setor leiteiro, que também se percebeu uma melhora a partir de uma certa data durante o ano, né? Mas no geral ainda se percebe que existe uma normalidade no andamento da situação. Fabiano, nós concordamos, né, que um assalariado não pode pagar muito pelo, né, ou pagar aquilo que o agricultor mereceria receber. Por isso a gente sempre briga e no debate sempre existe a palavra subsídio. Como em outros países da Europa, inclusive em outros países do mundo existem, né? Então, se a prática do governo é um salário mínimo com esse índice que nós tivemos ultimamente, ele tem que subsidiar para o agricultor. Porque, inclusive, falasse no leite, o leite teve uma reagida no início do ano, mas agora nós já estamos de novo na mesma situação, importação do leite acontecendo e com isso eleva o preço, abaixa o preço para nós produtores, mas para o consumidor fica estável. Então, nós precisamos de subsídios. Então, essa é a prática. Se o alimento é para ficar barato para um assalariado, o governo tem que praticar subsídios via recursos que ultimamente nós perdemos na questão do juro do Pronaf, ou qualquer outro tipo de incentivo, menos impostos para certos insumos, né? Isso é uma proposta que nós temos, né? Então nós temos que ter condições de trabalhar e o produtor também precisa ter garantia de ter um ganho no final do mês. Essa foi a consequência que hoje dos nossos jovens terem ido para a cidade, às vezes trabalhar para um salário mínimo, mas a garantia de ter um dinheirinho no final do mês. Se nós tiver essa garantia de ganho no final do mês, em cima da produção, o nosso produtor investe, ele quer ir produzir mais e a produção de alimentos está garantida no nosso país. Então, sem subsídio, a agricultura familiar não se mantém. Se a prática do salário mínimo, né, ou seja, da comida barata para o nosso povo brasileiro persistir. E dentro da informação da composição aí da diretoria com jovens fazendo parte, é importante pela questão da manutenção do jovem nas propriedades, né? Com certeza, nós queremos jovem dentro da propriedade, dentro do meio rural. Nós não podemos encarar um meio rural sem gente, né? Nós queremos estar lá, as nossas entidades funcionando, as nossas escolas sendo ativas, o nosso jovem no meio rural, mas também ele hoje está inserido no sindicato, nas cooperativas, nos conselhos municipais. O nosso presidente do conselho é jovem, né, que preside aqui o Conselho Agropecuário. Então essa é a proposta. Ele tem que estar inserido em todos os segmentos hoje, né, como... Eu não gosto da frase o jovem é o futuro. O jovem já é o presente também. Né? Ele tem que estar inserido. Claro que aqueles mais experientes, os aposentados, nunca vão perder o seu lugar, mas eles vão também ficar satisfeitos em ver que a sua entidade, que ele construiu, que ele criou, que ele fundou, ou a sua propriedade que ele lutou tanto para ter, né? Porque eu sempre digo, a propriedade tem um valor não só financeiro, ela tem um valor histórico muito grande. Cada construção, cada metro quadrado que está lá, foram os pais, foram os avós que conquistaram e o jovem tem que valorizar. Assim é também o sindicato. Tem que continuar valorizando aqueles que criaram, que fundaram, que construíram todo esse patrimônio que nós temos hoje. E não é só o patrimônio financeiro, material, é aquela história que a gente criou de construção, de movimento social, de organização sindical. Quantas negociações, quantas conquistas que nós tivemos individualmente, coletivamente, via a nossa entidade sindical. Sem dúvida nenhuma. Então, essa nova gestão que inicia agora no começo do próximo ano, já estamos muito próximos disso, hoje já estamos aí no dia 19 de novembro, né? Então, já menos de um mês aí praticamente para a gente já iniciar as comemorações de fim de ano, período de férias e já esperar aí o que nós teremos de novo pro próximo ano, que será um ano de muita esperança por parte de todos, né?
com as trocas de governantes, e aí nos resta apenas fazer a nossa parte. Então, e assim o sindicato dará continuidade ao seu trabalho com certeza, e com essa renovação também, sempre trazendo ânimo novo aí para o produtor do campo. Com certeza, Fabiano, nosso trabalho é contínuo, né? A gente não pode parar e iniciar tudo de novo como uma empresa, né? Enfim, temos que ver ela como empresa, mas o nosso movimento é contínuo. Então, como diz muito bem a nossa missão, em cima dos problemas sentidos e vividos, nós temos que agir como organização de classe que nós somos hoje. Tá certo, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado, que também foi aprovado, né, em Assembleia. E bom sucesso aí nessa nova gestão, então. Muito obrigado. A gente também agradece aqui, quer registrar o nosso agradecimento mais uma vez pela confiança que depositaram na gente, e a gente quer com toda a responsabilidade tentar corresponder, né? Essa confiança que o nosso associado hoje tem na sua entidade nos deixa felizes, essa credibilidade que o sindicato hoje tem, né? Principalmente na parte representativa, mas também comercial e prestação de serviços, e a gente agradece porque isso é um resultado que hoje nós temos, né, dentro do nosso sindicato, que a gente atribui à equipe toda, né, a diretoria toda, o conselho fiscal, mas principalmente o nosso associado que sempre está lá reivindicando, cobrando e também ao mesmo tempo prestigiando o seu sindicato. Tá certo. Obrigado pela participação, Liane. Eu Ótima agradeço. semana, sempre convidado. Igualmente. Obrigado, bom dia.